aí vamos dar início a esse capítulo 6, tá? O roteiro já está aí na plataforma, né? Já postei aí para vocês. E eu postei também, salvo me engano, alguns modelos, né? De solicitação de abertura de inventário e alguns materiais também importantes, tá? Que nós vamos comentar durante as aulas a partir de agora, tá? Pois bem, o inventário, né, gente? O inventário a gente vem comentando ele desde o primeiro dia de aula, porque chegou o momento de nós finalizarmos todo o trâmite, né? Não digo finalizarmos, né? Mas nos prepararmos para formalizar a partilha, né? A cota que vai reverter futuramente em prol de cada interesse de cada herdeiro, tá? É um estudo muito clássico, né? Eu até coloquei no material de vocês. O inventário, ele é um estudo tão remoto, né? Tão antigo. Foi inaugurado, obviamente, pelos romanos, tá? Também a origem latina, né? Do verbo invenire. Invenire quer dizer você formalizar, descrever, catalogar algo, catalogar alguma coisa, né? Então, toda vez que nós nos direcionarmos para o estudo do inventário, a finalidade única e primordial desse instituto é você tentar formalizar a descrição de um acervo, né? Você vai tentar agora conhecer propriamente dito o que se caracteriza, qual é a natureza daquela herança que ali está sendo apresentada, né? O que se propõe aquela herança propriamente dita, tá? Então, os herdeiros, os sobreviventes, né? Eles vão ter essa finalidade de buscar, de tentar formalizar única e exclusivamente a tomada do conhecimento da catalogação desses determinados acervos deixados por aquele decujus, né? Então, tudo ali deverá ser descrito, tá? Chegou o momento de apresentarmos os créditos eventuais, né, os patrimônios propriamente ditos, e é claro também que não vai fugir a regra do polo passivo, né, das dívidas. Muito embora, quero chamar a atenção de vocês, eu já venho até comentando isso já há algum tempo, as dívidas, elas não devem fazer parte do inventário, de uma certa forma para fim de avaliação, para uma certa forma para fim de cálculos, mas elas precisam ser informadas utilizando justamente esse percurso do inventário, tá? Até mesmo, como já falei anteriormente, pode ser que no desenrolar do inventário, né, algum determinado órgão competente, alguma, por exemplo, Secretaria de Finanças, ou até mesmo a Secretaria Estadual, a Cefa, pode ser que ali ela venha mencionar, venha indicar possíveis dívidas associadas àquele determinado decujus, né? Aquela determinada herança. E é claro que essas dívidas, de uma forma imediata, elas vão precisar já ser imediatamente já saldadas, quitadas. Elas não devem fazer parte desse universo, tá? Mas é o momento oportuno de informar, né? Quando nós adentramos nesse determinado procedimento, que é o inventário, nós precisamos justamente formalizar e apresentar essas dívidas, tá? Conforme eu já falei anteriormente, a diferença é que elas não vão fazer parte de cálculos e não vão fazer parte de rateios. Pelo contrário, né? Elas já deverão, indubitavelmente, ser saudadas com base para que nós possamos preparar aquele espólio sem nenhuma pendência fiscal, tá? Dentro desse sentido, no material de vocês, eu coloquei algumas modalidades, tá? Na verdade, uma regra clássica dentro do estudo do inventário, né? Nós temos, dentro da regra geral, três modalidades de inventário, sendo que uma dessas modalidades atualmente já está praticamente em desuso, muito embora ainda venha a ser subsidiada, tá? Lá na frente eu vou explicar melhor. Essa primeira modalidade aqui, que nós vamos buscar aqui uma informação detalhada, é a chamada modalidade do inventário judicial, né? É óbvio que a modalidade do inventário judicial, nós vamos nos direcionar, nós vamos nos voltar para a análise precisa lá do estudo do processo civil e também, óbvio, lá do Código Civil, né? Precisamente lá no CPC, nós vamos nos ater a partir da regra do artigo 610 em diante, tá? Que no momento oportuno também nós vamos buscar algumas informações lá no processo.
E o que caracteriza essa modalidade de inventário judicial, né? Quais são esses pré-requisitos essenciais? Ora, o que leva justamente a buscarmos o judiciário? É óbvio, né, queridos, que cada 10 processos, né, 9 vão estar voltados para essa modalidade. Por quê? Regra geral, a regra clássica é a ocorrência de litígios, né? Existe conflito de interesses, muitas das vezes já instaurado perante aqueles próprios herdeiros, né? Então pode ser que o interesse, por exemplo, de um não esteja levando em consideração, não esteja em sintonia com o interesse daquele outro herdeiro. Então pode ocorrer esses choques, principalmente no momento de você tentar pleitear uma herança, tá? Então o primeiro pré-requisito é único e exclusivamente a ocorrência desses adventos, desses conflitos propriamente ditos de interesses, tá? A lide propriamente dita deve estar instaurada para que nós possamos adentrar nessa modalidade, tá? Não apenas a questão dos conflitos, mas também o que leva o inventário a ser judicial, professor. É óbvio também que eu vou precisar do respaldo da proteção em prol do interesse dos incapazes, tá? Buscamos essa modalidade com esse viés propriamente dito. Se de repente ali existir herdeiros na modalidade de incapazes, devemos, obviamente, protocolar, peticionar para a via judicial competente, tá? Até mesmo levando em consideração o interesse do melhor interesse da criança e do adolescente, tá? Muito embora não seja uma matéria do juizado especial, sem dúvida nenhuma, é uma matéria da justiça da família, mas havendo interesse de menores, caberá ao juízo competente buscar o reconhecimento desses inventários, tá? Claro, nós não devemos deixar de não mencionar a presença do Ministério Público, que é de suma necessidade também. Além de conflito de interesses, além da defesa dos interesses dos menores, né, dos incapazes, o que leva também o inventário ser judicial, professor? A ocorrência, a presença também de testamentos, tá? Agora eu chamo a atenção de vocês, em sede de testamento, para um detalhe. Inclusive, até mesmo o STJ já vem entendendo justamente nesse sentido, tá? Já existe até algumas decisões favoráveis. Quando existir testamentos cuja matéria, cuja materialidade, cuja discussão esteja voltado para o aspecto não patrimonial, tá? Principalmente no que diz respeito, por exemplo, ao reconhecimento de uma filiação, tá? Não necessariamente nós devemos buscar, regra geral, o início de um inventário de natureza judicial, tá? Pode ser que haja a possibilidade de já instaurarmos um inventário administrativo em sede de natureza não patrimonial. Isso eu quero que vocês, quem já estiver anotando, quem estiver prestando atenção, não esqueçam essa informação primordial, porque inclusive já é decisões pacificadas perante a segunda turma, a terceira turma do STJ, tá? Porque o que muitas das vezes já nos remete, regra geral, havendo testamento, devemos buscar de imediato o aparelhamento do judiciário competente para fins de instauração e para fins até de finalização do trâmite do inventário. Tudo bem, isso é uma regra clássica. Porém, em prol da economia, em prol da celeridade do processo, né, pode ser que haja algumas exceções, né, principalmente nesse aspecto específico, quando leva em consideração a matérias de não necessariamente matérias não patrimoniais, né? E aí, havendo justamente essa discussão de matérias não patrimoniais, você pode, de repente, até inaugurar uma discussão testamentária em sede administrativa, muito embora possa ser que você vá finalizá-la perante a via judicial competente. E um exemplo clássico, como eu acabei de mencionar, a questão do reconhecimento de filiações, né? Você pode até inaugurar uma discussão testamentária administrativamente falando, utilizando, de repente, até da modalidade do testamento público, né, que já discutimos nas aulas anteriores, e perante a via judicial competente, servirá único e exclusivamente para fins de cumprimento desse determinado testamento, que outrora você já havia inaugurado perante a via administrativa. Então, isso é bom deixar bem claro para os senhores, né, que pode ser que futuramente vocês tenham algum cliente que já tenha essa perspectiva. Ah, doutor, eu gostaria de reconhecer uma afiliação,
Eu gostaria justamente já de preparar todo esse procedimento, né? E aí, de repente, se todos ali estiverem de acordo, né, até mesmo se estiver, o STJ ele foi até além. Se de repente existir até interesse de algum menor, mas que pelo simples fato exista esse consenso, tá? Obviamente também vou precisar da manifestação do Ministério Público. Por que não iniciar perante a via administrativa? Não existe, né, perante esse posicionamento do STJ, eles não veem nenhum impedimento nesse sentido, tá? Você pode até iniciar administrativamente, muito embora você deverá finalizar perante a via judicial competente, tá? Então existe essas discussões que é importante que os senhores e as senhoras não deixem de levar em consideração, tá? E toda vez que nós pensamos em testamento, regra geral, você deve iniciar, você deve finalizar perante a via judicial. Realmente, para matérias patrimoniais que considerem justamente a herança, né, a universalidade, torna-se regra geral. Agora, aquelas matérias não patrimoniais, como, por exemplo, reconhecimento de filiação, reconhecimento, muitas das vezes, até de direitos personalíssimos, autorais, pode ser que você até já inicie pela via administrativa, né? Perante principalmente uma modalidade de testamento pela qual você pretende, assim, utilizar, por exemplo, até o público, né? Com o aval justamente daquele tabelião. Mas você deverá finalizar posteriormente perante a via judicial. Então existe, né, essa divisão de etapas, tá? Eu quero deixar bem claro isso para vocês com relação às matérias não patrimoniais, né? Você pode iniciar administrativamente e você pode finalizar perante a via judicial competente, tá? Então isso é perfeitamente possível, já está sendo pacificado perante os tribunais competentes, inclusive já matéria de análise e confirmação do próprio STJ, e a gente não podia deixar de não mencionar isso para os senhores, tá? Por outro lado, muitas das vezes teve uma vez um cliente que me perguntou, doutor, eu gostaria, por exemplo, de não reconhecer aquela união estável, né? Principalmente, que pode ser que de repente eu não leve em consideração que ali realmente deva ter constituído uma união estável. E aí vamos imaginar que em vida, por exemplo, né, aquela companheira está justamente tentando confirmar sua condição de companheira, né? Mas aí vem justamente os filhos daquele determinado indivíduo, o decujus, entendem que aquela senhora nunca foi companheira. Vem justamente contestar essa informação, né? Dizendo que realmente nunca houve uma união estável, tá? Nesse caso, quando você quiser contestar uma união estável, principalmente em sede de pós, né, sucessão, quando já existiu o falecimento de alguém, é óbvio, né, queridos, que nós vamos precisar da modalidade de inventário judicial. Porque, de um lado, existe o interesse daquela companheira sobrevivente ou daquele companheiro sobrevivente, né, que está tentando confirmar a ratificação da união estável, e, de outro lado, existem os interesses daqueles outros possíveis herdeiros que estão tentando buscar o auxílio do judiciário e contestar aquela determinada entidade de união estável. Então, quando existe esse litígio, esse conflito, será que realmente ocorreu ou não uma união estável durante o estágio vital daquele indivíduo perante aquela determinada indivídua? Será que realmente existiu a união estável? Então, havendo esse conflito de interesses, o inventário já está dizendo, né? Uma situação litigiosa, precisamos também do aparelhamento, do suporte do judiciário competente. É bom deixar bem claro isso, que normalmente as pessoas perguntam, né? Ah, eu gostaria de comprovar minha condição de companheiro ou de companheira, eu já posso buscar peticionar imediatamente para a via administrativa. Não, até porque você acabou de dar a resposta, né? Existe conflitos de interesses. De um lado está aquela viúva cônjuge, né? De outro lado, por exemplo, está aquela companheira que está tentando, por sua vez, comprovar a sua condição de união estável. Então, esses litígios não é matéria de competência administrativa, tá? Precisamos realmente buscar o aparelhamento do devido processo legal e buscar o suporte do auxílio do juiz para tentar verificar se realmente aquela situação se encaixa ou não em reconhecimento de união estável. Então, precisamos justamente do inventário propriamente dito, que vai transcorrer o devido processo legal, tá?
uma vez foi até matéria de discussão do exame de ordem, eu não me lembro qual foi o certame, mas que justamente o examinador queria saber. Em se tratando de situações de reconhecimento ou não em sede de uniões estáveis, né? O inventário, aí tinha as alternativas lá. O inventário, nesse caso, é indubitavelmente judicial, tá? Precisamos buscar o devido processo legal, tá bom? Então, recapitulando para quem chegou depois, tá? Em primeiro lugar, sejam bem-vindos, né? Quem chegou depois. O inventário judicial normalmente obedece três principais pré-requisitos, só para fazer aqui uma importante recapitulação, né? A ocorrência obrigatória da lide, né, do litígio, dos conflitos de interesses entre aqueles indivíduos que vão fazer parte desse determinado certame, obviamente que eu estou me referindo aos herdeiros, tá? Pode ser que algum deles ali não concorde exatamente da condição, não só da presença da figura da condição do herdeiro, mas também com relação àquela disputa de cotas de heranças. Então, esses conflitos, é óbvio que eu vou ter que buscar o suporte judicial. Além da questão do conflito, o judicial precisa também da existência do testamento, regra geral, principalmente se tratando de matérias patrimoniais, conforme eu já havia mencionado anteriormente para vocês. Existe alguma exceção, professor? Sim, a exceção foi aquilo que eu também já mencionei. E se tratando de matérias não patrimoniais, né, principalmente a questão do direito personalíssimo, reconhecimento, por exemplo, de uma filiação, você pode até desconcentrar essas atividades. Você pode iniciar a priori pela via administrativa e já finalizar posteriormente para a via judicial. Você pode, de repente, até dividir esse procedimento, tá? Mesmo que exista ali um testamento, tá? Porque normalmente a gente já associa, né? Ah, existe um testamento, obrigatoriamente vou ter que inaugurar já pela via judicial. Desde que seja matéria de discussão patrimoniais, tudo bem. Mas se tratando de matérias não patrimoniais que versem sobre direito personalíssimo, direito subjetivo, você pode até iniciar administrativamente e finalizar, né, posteriormente lá com o judiciário, tá? E eu também falei que, para ser judicial, defende, né, os interesses dos incapazes, dos menores, tá? Até mesmo porque leva em consideração o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, e também vamos precisar da presença obrigatória do Ministério Público, tá? Então isso daí é regra que nós não devemos deixar de não mencionar, tá? Dentro desses quesitos essenciais, nós temos a instauração do devido processo legal, que deverá respeitar a regra do CPC e também no Código Civil, tá? Por outro lado, aqui no material, eu também travo a discussão acerca do chamado arrolamento sumário, que é uma das outras modalidades, tá? Só chama a atenção dos senhores, eu não me lembro se eu coloquei no material, mas eu gostaria que, por gentileza, vocês anotassem a redação do artigo 664 do CPC, tá? Anotem aí, por favor. Eu não sei se eu coloquei isso no material, mas caso eu não tenha colocado, eu gostaria que vocês anotassem a redação do artigo 664 do Código de Processo Civil, tá? Esse artigo 664, queridos, ele tem um grande propósito de nos informar justamente o conceito do chamado arrolamento sumário. O que se propõe esta modalidade, que atualmente ele não está sendo muito mais utilizado, tá? Eu vou dizer por quê. O arrolamento sumário, normalmente, é um procedimento bem mais célere, é um procedimento bem mais corriqueiro, posso dizer assim. É óbvio também que nós vamos obedecer a alguns pré-requisitos. Principalmente, que pré-requisitos são esses, professor? A presença, óbvio, de herdeiros, regra geral, né? Herdeiros capazes, que eles estejam também todos concordes. O que quer dizer concordes? Que não deve existir nenhum conflito de interesse entre esses determinados herdeiros, que todos estejam ali em sintonia, todos realmente já sabem, propriamente dito, o que desejam perante esse determinado procedimento de arrolamento. E é claro, acima de tudo, né, para ser um arrolamento sumário, aquela matéria de discussão, aquela herança propriamente dita que está sendo ali analisada, regra geral, a sua avaliação, gente, não deve ultrapassar o valor atualizado de até 1.000 salários mínimos, tá? Então, se, por exemplo, os herdeiros capazes, estão de sintonia, todos estão de concordância,
apresentarem, professor, uma herança que não venha ultrapassar esse teor avaliativo de até 1.000 salários mínimos, com base nessa redação que eu apresentei para vocês, do artigo 664 do CPC, nós podemos instaurar um mero termo denominado termo de consignação de arrolamento sumário, tá? Esse termo, indubitavelmente, como se fosse até mesmo uma escritura, que na verdade não vai deixar de não ser considerada, né? Muito embora só mude a nomenclatura, mas o propósito, a natureza vai ser justamente do mesmo feito, tá? Então, dentro desse panorama, se você preenche esses pré-requisitos, por que não inaugurar essa modalidade? O que eu chamo a atenção para vocês, conforme eu já havia mencionado, a questão que hoje está sendo levada em consideração é que esta modalidade está sendo muito mais, não muito mais, podemos dizer assim, utilizada. Praticamente estava em desuso, né? Depois que foi instaurado a próxima modalidade, que daqui a pouco eu já vou explicar, que é o extrajudicial, normalmente essas matérias de menores importâncias acabou sendo absorvida pela própria via administrativa competente, que é justamente o extrajudicial. Tá? Não haverá mais necessidade de você buscar um reconhecimento de uma petição, tentar justamente protocolar lá perante a via judicial competente para tratar de matérias patrimoniais de natureza de menor valor. Indubitavelmente, isso você já pode tratar imediatamente perante a via administrativa competente, já na própria modalidade extrajudicial. Tá? Então, hoje, alguns doutrinadores vêm entendendo nesse aspecto que a modalidade do arrolamento já está praticamente não muito mais utilizável. É óbvio, né, que isso ainda não está sacramentado perante a legislação ordinária, né? Até mesmo porque vocês acabaram de anotar a redação do artigo 664, que ali vem justamente confirmar a permanência ainda dessa modalidade. Por uma questão de segurança jurídica, muitos ainda subsidiam desta modalidade, acabam peticionando lá para o judiciário para tentar buscar o reconhecimento e a formalização daqueles acervos de menor quantitativo valorativo, que não ultrapasse, obviamente, o valor de 1.000 salários mínimos, tá? Não te impede de você, obviamente, ainda protocolar para o judiciário. Mas, conforme eu já mencionei aos senhores e às senhoras, alguns determinados jurisconsultos, advogados, já vêm formalizando isso imediatamente em sede de escritura administrativa. Até mesmo uma questão até de economia e celeridade do processo, tá? Então, existe essa flexibilidade. Normalmente alguém poderia me perguntar, eu posso utilizar tanto de uma matéria judicial, de uma matéria administrativa? Sem sombra de dúvida, né? O arrolamento sumário ainda não foi finalizado. É bom deixar bem claro isso para vocês. Eu não estou dizendo aqui para vocês que essa modalidade já está finalizada, pelo contrário, ela está atualmente muito menos utilizada como até então era no passado. Depois que surgiu a modalidade de inventário extrajudicial, é claro que uma questão de economia de tempo, você acaba formalizando todo o contexto em uma só escritura, sem haver a necessidade de, no passado, você tinha que dividir o que realmente era acervo de menor importância econômica e o que é que realmente poderia ultrapassar para que a gente pudesse ali qualificar, né? Então, hoje, alguns colegas já acabam utilizando de uma só escritura para ali você discriminar todos aqueles acervos. Mas, por uma questão de segurança, ainda é possível utilizar da modalidade do arrolamento sumário sem nenhum problema, tá? O que eu também chamo a atenção de vocês, eu não coloquei aí no material, tá? Mas se vocês, por gentileza, puderem anotar, quem está aqui em sala, eu acho que tem até uma redação, gente, lá no CPC, que agora eu não estou recordado, que ainda está dentro do estudo do arrolamento, que menciona ainda a tese, mesmo havendo a presença de herdeiros incapazes, olha só o que eu estou dizendo, tá? Porque tu sabes que, regra geral, havendo a presença de menores, tu deve imediatamente buscar o devido processo legal. Mas tem ainda uma discussão que é travada, tem até um artigo que fala sobre isso aí no código, no CPC, que normalmente traduz dessa seguinte forma: bom, mesmo que exista ainda a presença de menores, de incapazes, mas se de repente todos aqueles outros herdeiros forem de maiores, ou no caso, a capacidade plena confirmada, né?
Se todos ali estão em concordância, não existe nenhuma divergência, de repente você também pode solicitar a presença do próprio Ministério Público ali, atuando até como fiscal desse todo o procedimento, desse arrolamento sumário. Resumo da ópera. Você pode, indubitavelmente, inaugurar o seu arrolamento sumário, né? Buscar esse termo, né, propriamente dito, essa escritura de arrolamento, perante a via administrativa competente, sem a necessidade de peticionar de imediato lá para o judiciário. Isso daí foi até uma matéria de discussão, foi trazida, inclusive, já pelo novo CPC, eu não estou recordado qual é o dispositivo que lá está mencionando, mas é perfeitamente possível, mesmo com a presença de menores, desde que todos os outros demais herdeiros estejam em concordância, desde que, obviamente, você também solicite, né, a presença do próprio Ministério Público, que vai atuar na fiscalização de todo o certame desse determinado arrolamento. Por que você não deve iniciar? Por que não iniciar perante a via administrativa? Não haveria necessidade, indubitavelmente, de você iniciar o percurso perante o devido processo legal. É uma questão até de economia de tempo, né? Porque, teoricamente, isso é muito mais plausível, é mais vantajoso você buscar a via administrativa dentro desse aspecto. Então, o arrolamento, ele pode, o que eu quero dizer para os senhores e para as senhoras, é possível nós inaugurarmos, sim, perante a via administrativa competente, mesmo que exista a presença, de repente, de eventuais herdeiros incapazes, tá, minha gente? Isso daí já foi até uma nova discussão trazida pelo CPC. Tem até um dispositivo lá que menciona. Normalmente as pessoas acabam dizendo, não, porque é de menor, imediatamente temos que buscar o devido processo legal. É regra, tem que iniciar por lá e tem que finalizar por lá. Não necessariamente, tá? No caso propriamente dito, se aquele universo daquela herança não ultrapassar o valor avaliativo dela, de até, se de repente está preenchendo até 1.000 salários mínimos, é claro que eu posso buscar essa certidão de arrolamento sumário, tá? Esse termo, propriamente dito, já inaugurando pela via administrativa, mesmo com a presença de menores. Mas eu vou precisar preencher aquelas outras características pelas quais eu já mencionei, né? Os outros herdeiros têm que estar na sua plena capacidade, eu preciso estar em concordância e solicitar a presença, né, do próprio Ministério Público que vai fiscalizar esse trâmite, tá? É só para deixar bem claro isso para vocês, que foi uma das inovações, diga-se de passagem, trazida, né, pelo atual CPC, o mais recente, que até então não era possível. Você tinha que iniciar e tinha que finalizar perante a via judicial. E hoje existe essa flexibilidade, por uma questão de celeridade do processo, tá? Então, dentro desse patrocínio, o arrolamento são para matérias de menor importância valorativa, posso dizer que são heranças menos complexas, mas que deve, obviamente, obedecer esse valor que não deva ultrapassar a faixa dos 1.000 salários mínimos. É claro que vocês devem estar se perguntando, professor, como é que eu vou saber de antemão esse valor dessa herança, né? É claro, meus amigos, que nós vamos ter que solicitar o aparelhamento de profissionais, né? Se for perante a via judicial, isso eu vou explicar, inclusive, até amanhã, né? Mas se for na via judicial, de repente a presença de um avaliador judicial, de um perito judicial, né? De repente até um perito particular, que muitas das vezes os herdeiros até acabam contratando para que apresente planilhas atualizadas com relação ao valor daquela herança, tudo isso vai ser válido, né? Para que nós possamos chegar, finalmente, àquele valor específico daquela herança. E ali nós vamos enquadrá-la, né? De repente, cabe ou não um mero comunicado, uma mera certidão de um arrolamento sumário. Se não ultrapassar os 1.000 salários mínimos, é perfeitamente possível. De repente, até iniciar, né? Na via administrativa, desde que a gente respeite aqueles pré-requisitos, tá? Tudo bem, queridos? Então, o arrolamento hoje ainda é uma realidade, muito embora nós não devamos esquecer. Alguns doutrinadores ainda vêm entendendo que esta modalidade acabou sendo subsidiada, né? Absolvida, podemos dizer assim, pela próxima modalidade que nós vamos verificar agora, que é a chamada
modalidade do inventário extrajudicial. Diga-se de passagem, né? Eu não sei se eu coloquei no material dos senhores, mas a modalidade do inventário extrajudicial, obrigatoriamente, minha gente, obedece à Lei 11.441 de 2007, tá? Essa lei não é mais novidade para vossas excelências, tá? Porque, inclusive, salvo me engano, teve um professor do semestre anterior de Direito de Família, que eu não sei quem foi, mas deve ter comentado com vocês a questão do divórcio administrativo, tá? Do divórcio extrajudicial, que inclusive é resgatado por essa própria legislação, 11.441 de 2007, tá? Então, essa norma, ela acabou tentar justamente desconcentrar o trabalho do judiciário e levar a discussão de imediato também para a via administrativa. Porque no caso aqui do inventário extrajudicial, é óbvio que a chave da questão, a chave da discussão, o ponto central que os herdeiros estão tentando pleitear, meus amigos, é óbvio que é a chamada escritura pública desse determinado inventário extrajudicial, desta modalidade específica. Então, você vai evitar determinados atos jurisdicionais e, ao mesmo tempo, você pode, de imediato, já se habilitar perante a via cartorária, tentando já formalizar, tentando pleitear aquela escritura pública. Para isso ser possível, meus amigos, para que nós possamos cumprir com os pormenores do inventário extrajudicial, é óbvio que também alguns pré-requisitos eu não posso deixar de não mencionar, né? O que te faz, professor, a estar nessa modalidade em detrimento das outras demais? Bom, o inventário extrajudicial, ele é o oposto, né, do inventário judicial, né? No inventário administrativo, obrigatoriamente, todos os herdeiros, regra geral, têm que estar com a sua plena capacidade civil confirmada, né? Dentro da regra geral, tá? É claro que lá na frente eu vou falar algumas exceções, tá? Mas regra geral, sim. Eu preciso comprovar essa plenitude da chamada plena capacidade civil. E é claro que, em detrimento disso, eu também não posso deixar de não reconhecer que os herdeiros precisam apresentar uma harmonia de interesses. Também não deve haver litígio, né? Então, aí já está se opondo justamente à modalidade judicial, porque lá na modalidade judicial, nós acabamos de verificar, existe o litígio. Aqui não, é a forma amigável, né? Vai prevalecer o interesse das partes, a vontade que deve se sobrepujar. E, ao mesmo tempo, essas vontades que deverão ser levadas em consideração para que lá na frente possam resgatar a tão sonhada escritura pública administrativa que vai finalizar todo esse percurso, tá? Então, repetindo, professor, o que o senhor falou? Eu disse que esta modalidade deve obrigatoriamente cumprir alguns pré-requisitos, né? Principalmente a permanência, a ratificação de herdeiros com plena capacidade devidamente ratificada, precisa, indubitavelmente, também comprovar a harmonia de interesses, eles têm que estar entre si em sintonia nos seus convívios, nas suas concordâncias de aptidões. O que realmente eu vou querer e o que realmente fulano também pretende. Tudo tem que estar em sintonia perante aquela herança. Não pode haver divergência de interesses, tá? É claro que também vocês devem estar se perguntando, e o testamento, né? Pois é, regra geral, nós já sabemos que a presença do testamento é via judicial. Muito embora, pode ser que, em se tratando de matérias extrapatrimoniais, não vai te eximir de também você iniciar a discussão em sede de via administrativa, tá? Então, eu posso também pleitear o início do inventário administrativo, mesmo com a presença de um testamento, porém, esta matéria que está sendo analisada naquele interior daquele testamento, por gentileza, me traga uma matéria de natureza não patrimonial, que verse, que venha pleitear, que venha defender o direito personalíssimo, tá? O direito subjetivo em prol daquele determinado herdeiro, tá? Então, isso é perfeitamente possível, que a matéria da legislação 11.441 de 2007 veio justamente nos informar as chamadas disposições não patrimoniais
torna-se perfeitamente possível inaugurarmos até em sede administrativa. E é claro que eu também não posso deixar de informar para os senhores que atualmente até mesmo o STJ, incrível que pareça, tá? Mas o próprio tribunal já entendeu, mesmo, olha lá, hein? Mesmo com a presença de menores, porém, todos aqueles outros demais herdeiros, se forem com a sua, estiverem, melhor dizendo, né, com a sua plena capacidade civil confirmada, se não existir nenhum litígio, nenhum conflito de interesse entre os seus próprios anseios, tá? Se, obviamente, também você já tiver solicitado a presença do próprio Ministério Público como atuante nesse feito, por que também a gente não pode iniciar, professor, pela via administrativa? Isso é perfeitamente possível, tá, gente? O próprio STJ já afirmou entendimento nesse sentido. Mesmo com a presença de incapazes, tá? O que a gente vem sempre analisando, discutindo? É regra, presença de menores, devemos buscar imediatamente o devido processo legal. Até mesmo porque, na maioria dos casos, está sendo levado em consideração conflitos de interesses, que ali está em jogo, dentre esses interesses, os anseios daqueles incapazes. Litígio não tem para onde correr, é juiz competente. Mas nem sempre, né, professor? Pode ser que 3 irmãos, por exemplo, um seja de menor, outros 2 já estão com a sua plena capacidade civil. No entanto, todos os 3 estão em harmonia, estão no seu pleno consentimento, não existe divergência de aptidão de interesses, já sabem muito bem o que pretendem dentro do seu plano futuro de partilha e, obviamente, já sabem muito bem o que pretende já resgatar. O STJ já confirmou o entendimento. Se você precisar da presença do Ministério Público, que até mesmo nesse caso haverá uma necessidade, até porque está se tratando de um determinado incapaz que está fazendo parte desse circuito, se todos os outros demais estiverem com a sua plena capacidade, não existe, perante o posicionamento do STJ, nenhum impedimento de você, de repente, até mesmo inaugurar esse inventário administrativo e, de repente, até, se for o caso, até finalizar perante a via cartorária competente. Que interessante, viu, queridos? Isso, obviamente, vocês não vão encontrar ipsilidre, ao pé da letra, na própria legislação do Código Civil. Vocês vão encontrar a velha redação clássica, né? Para ser amigável, tem que ser todo mundo com plena capacidade, não deve ter litígio, não deve ter testamento. A lei, ela trata da regra geral, né? Mas vem a nossa jurisprudência que vem colocar exceções, né? Bom, mas tendo um testamento com matéria não patrimonial, eu posso inaugurar administrativamente. Tendo um determinado menor, se os outros determinados herdeiros também estão com a sua plena capacidade, se todo mundo estiver em harmonia, se de repente o Ministério Público também estiver participando, que é de repente, esse de repente não, ele vai estar participando. Nem que para isso ele esteja atuando até mesmo como fiscal da norma. Por que não iniciar em sede administrativa? Vocês estão me fazendo entender? A jurisprudência ela vem flexibilizando, meus amigos, atualmente, né? Mas, professor, mas por que isso? É claro que a proposta imediata é tentar uma celeridade, né, queridos? Depois do advento do CPC de 2015, não se fala de outra coisa, não se fala de... A gente não deixa de não mencionar o sincretismo e a celeridade, tá? Então, dentro desse aspecto direcionado, é perfeitamente possível que o inventário hoje administrativo já venha tentar buscar essas exceções, né? Testamentos não patrimoniais, presença de menores, desde que esses menores estejam também acompanhados de outros herdeiros com plena capacidade, com concordância devidamente confirmada, todos em sintonia, né? Eu não estou falando que é só um dos herdeiros, não. Estou falando de uma forma generalizada. Todos têm que estar em harmonia, sim, tá? E ainda por cima, a presença do Ministério Público como fiscal. Quebra-se aquele protocolo da regra geral, né? Podemos também inaugurar administrativamente. Isso é bom deixar bem claro para vocês, porque quando vocês estiverem lendo a lei, parece automático, né? Presença de menor judicial, presença de testamento via judicial, mas existem algumas brechas, né?
A própria jurisprudência já vem flexibilizando, já em matéria de confirmação do próprio STJ. Eu acho que eu devo ter até postado algum artigo aí na plataforma de vocês já tratando disso, tá? E venhamos e convenhamos, é perfeitamente plausível, né, meus amigos? É satisfatório que isso aconteça sim, tá? Quanto mais ágil, quanto mais rápido você puder formalizar aquela escritura pública, melhor para satisfazer o interesse dos anseios daqueles herdeiros. É o que todos estamos buscando, né? Acelerar justamente o término desse compromisso burocrático administrativo que é essa escritura pública, tá? Tudo bem? Ficou claro isso, gente? Outra coisa também que eu não posso deixar de mencionar, olhando aqui para o material, é o inventário, seja qualquer modalidade for, principalmente o extrajudicial, né? Quer seja uma pessoa, regra geral, nós, brasileiros natos, até mesmo os naturalizados, tá, queridos? Tranquilamente eu posso participar desta modalidade, perfeitamente é possível. Não só desta, até mesmo da judicial. Regra geral, nós brasileiros natos, né? Mas aquele professor que acabou sendo naturalizado, se não me engano, acho que até a redação do artigo 12, né, lá da Constituição, os naturalizados, oriundos, até mesmo da legislação portuguesa, acho que os senhores estudaram isso constitucional, né? Então, esses brasileiros naturalizados, eles podem também participar, professor, de inventários, quer seja administrativo, quer seja judicial, não tem nenhum problema. A legislação até mesmo faz uma menção, até mesmo para os estrangeiros, tá, queridos? Desde que, indubitavelmente, a abertura sucessória tenha sido confirmada, tenha sido ratificada perante a nossa territorialidade. Não sei se eu me fiz entender, tá? Então é possível que um determinado gringo resida, por exemplo, em Belém, né, associado àquele de cujos, parente daquele determinado de cujos, que firmou domicílio na nossa capital paraense, tá? Então, após o falecimento, por exemplo, daquele de cujos, muito embora ele deixou um irmão que nasceu não no Brasil, professor, nasceu em outra pátria, tá? É um estrangeiro. Mas esse determinado herdeiro que nasceu em outra pátria, que é um estrangeiro, ele não vai poder participar do inventário em virtude da sua nacionalidade? Claro que não, gente. Ele pode sim participar. Mas aí o pré-requisito essencial é firmar a territorialidade, né? Aí nós vamos levar em consideração a competência da herança do domicílio de onde? Do de cujos, né? Isso eu já acho que, salvo me engano, já discuti com os senhores lá na redação do artigo 1787, a lei do óbito que leva em consideração o domicílio do finado, tá? Desde que eu também comprove a minha relação de parentesco diretamente associada a ele. Tá bom? Deixar bem claro para vocês, tá? Alguém pode ter nascido em outro país, muito embora aquele autor da herança era brasileiro, firmou o domicílio aqui na nossa pátria-mãe, e é obviamente que esse determinado irmão, por exemplo, esse parente que é estrangeiro, se ele puder comprovar a sua relação de parentesco com aquele de cujos nacional, não há nenhum óbice, nenhum impedimento desse estrangeiro poder participar do inventário, sem nenhum problema, tá, gente? Normalmente as pessoas me perguntam muito, inclusive até clientes, porque o fulano, ele é irmão, só que ele é argentino, ele por exemplo, de uma outra nacionalidade estrangeira. Doutor, ele vai ficar eximido também de ser convocado no inventário? Não. Desde que ele comprove a sua relação de parentesco, desde que ele comprove que a abertura sucessórias obedeceu propriamente dito às normas internas da nossa legislação, o domicílio do finado fora aqui mesmo na nossa pátria-mãe, indubitavelmente não torna-se, não tem nenhum impedimento para que aquele herdeiro estrangeiro venha também participar do inventário, tá? Isso é perfeitamente possível, a gente não pode deixar de não esquecer, tá bom? Por outro lado, ainda no inventário extrajudicial, é claro, né, meus amigos e minhas amigas, inclusive eu vou comentar isso com mais detalhes amanhã, mas a gente não pode fugir à regra da tributação. Não só na modalidade administrativa, né, professor? Sim, mas também na modalidade judicial. Agora, a forma de recolhimento, o procedimento, melhor dizendo, de recolhimento, vai diferenciar de uma modalidade em detrimento de uma outra modalidade, tá?
Não se preocupe que vai chegar o momento de eu explicar com mais detalhes como é que vai ser formalizado essa elaboração desse cálculo, né, e o recolhimento propriamente dito desse imposto. Eu não sei se eu já comentei com vocês, é o chamado imposto, né, de transmissão, causa mortes e por atos de doação. Se algum colega, por gentileza, até puder colocar aqui as siglas ITCD, tá? Aí, só para vocês não esquecerem, que é o famoso imposto clássico, né? Que vai ser levado em consideração o recolhimento que está diretamente associado à herança, tá? Então, esse ITCD é um imposto que deverá também fazer parte. Muitas das vezes as pessoas me perguntam, mas eu sou obrigado a recolher o imposto? A partir do momento que você se predispôs em querer confirmar sua condição de herdeiro, em querer aceitar aquela herança, nós não devemos deixar de não recolher para o fisco estatal. Como isso vai acontecer, não se preocupe que depois, com mais detalhes, nas aulas subsequentes eu vou explicar melhor para vocês. Mas hoje já garanto de antemão, nas modalidades de inventários, meus amigos, o recolhimento para o fisco estatal é regra, tá? Deve acontecer, deve ser confirmado o recolhimento do ITCD, tá? Agora, como toda regra tem exceção, né? Tem casos excepcionais que muitas das vezes aqueles herdeiros, na condição de hipossuficiência, é bom deixar bem claro isso para vocês, tá? Nem tudo é regra, existem também exceções. As pessoas podem, de repente, por primeiro, peticionar para a via judicial competente, solicitando o reconhecimento da hipossuficiência, de isenção, né, em prol de uma gratuidade. Se o juiz entender que você está preenchendo os pré-requisitos de uma gratuidade, de uma hipossuficiência, ele vai depois mandar oficiar, notificar os cartórios para que venha indubitavelmente eximir o pagamento do ITCD. Tá? Isso daí é uma exceção à regra, diante daqueles casos excepcionais que venham justamente direcionar para a questão da gratuidade. Tá? Isso daí, normalmente, os alunos, alguns me perguntam, professor, mas eu devo pagar? A regra geral, sim, desde que você prove a questão da hipossuficiência. Mas é uma petição paralela lá para a justiça, para primeiro que o juiz venha homologar, depois ele vai notificar, intimar o cartório para te isentar. Tá? Isso daí torna-se contundente, tudo bem? Por outro lado, gente, olhando aqui no material também de vocês, né? O inventário, quer seja de qualquer modalidade, e não vai fugir à regra do administrativo, precisa da presença obrigatória nossa, né? Do advogado competente. E, não tendo condição de pagar o advogado, você vai precisar também buscar a defensoria pública. Mas isso é regra, tá? Chama a atenção dos senhores que, no caso do inventariante, lá na frente eu vou discutir melhor, na via administrativa existe uma certa flexibilidade. Agora, em se tratando da presença do advogado, já é uma regra clássica, sim. Tá? A presença obrigatória para fins de confirmação, para fins de assinatura reconhecida naquela escritura pública. O professor não tem condição de contratar aquilo que eu te falei anteriormente. Você pode buscar o auxílio da defensoria pública, que ali vai fazer o mesmo papel, tá bom? Assim, anotem aí, por favor, se vocês puderem, por gentileza. Existe, na verdade, já uma resolução bem antiga, tá? Já tem mais de 15 anos. Aliás, já vai até completar, perdão, 15 anos no ano que vem. A resolução de 2007, número 35 do CNJ, isso daí é regra para todo advogado, vocês que futuramente vão estar nessa condição, são os rol de documentos, meus amigos, que nós devemos apresentar para buscarmos a instauração do chamado inventário extrajudicial competente. Professor, não entendi, eu estava olhando para a janela, vou repetir, tá? De acordo com a resolução número 35 de 2007 do CNJ, bom deixar bem claro o órgão competente, essa resolução ela vem nos informar acerca dos chamados rolos, né? Quais são os documentos essenciais pelos quais os herdeiros indubitavelmente deverão apresentar perante a via administrativa competente. E também, né, se for o caso, para a via judicial. Né? Aí depois, eu não sei se eu devo ter postado aí na plataforma de vocês, mas depois eu posso mencionar esse rol de documentos. Não só documentos esses associados aos herdeiros, mas também ao acervo, tá, gente? Chama a atenção dos senhores e das senhoras que não basta somente apresentar cópias, mas torna-se contundente que apresentemos também
os originais, tá? Torna-se também necessário formalizarmos as assinaturas, né? Reconhecermos as assinaturas naquele cartório que vai ser o competente para instaurar esse inventário, tá? Uma vez me perguntaram, doutor, e a questão também das assinaturas eletrônicas, eu posso também me subsidiar? Não tem nenhum problema nesse sentido, desde que o serviço cartorário já esteja informatizado, atualizado, para que venha também aceitar a permanência, né, a intervenção daquela assinatura eletrônica, sem nenhum problema. Alguns cartórios já vêm até se formalizando, até porque no ano passado, em 2020, já surgiu uma nova resolução, salvo me engano, é a resolução também do CNJ número 100, né, que veio confirmar o procedimento eletrônico dos cartórios, principalmente em sede de pandemia, né? A questão das videoconferências, das videochamadas, né? Então, as assinaturas eletrônicas vieram acompanhar todo o procedimento. A resolução número 100 de 2020 do CNJ, que já veio ratificar o sistema de informatização dos cartórios, tá? Então, resumindo, o que o senhor falou, professor, só para confirmar? Eu falei da resolução 35 de 2007 do CNJ, que vai nos informar acerca, né, do chamado rol taxativo, posso dizer assim, dos documentos, tanto voltados para os herdeiros, originais e cópias, né, como também para o patrimônio em si, para a herança propriamente dita, né? Bens de natureza imóveis e de naturezas móveis, tá? Isso é bom deixar bem claro, que muitas das vezes as pessoas associam só para escrituras, certidões, averbações. Ah, porque é um bem imóvel, doutor. Mas não só imóveis, tá? Torna-se contundente também que bens móveis, torna-se evidente também que sejam apresentados documentos associados a esses acervos, tá? Notas fiscais, recibos, contratos, promessas de compra e venda, termos de doações, tudo que esteja conveniado associado a esses bens móveis, torna-se necessário também que apresentemos perante esse determinado inventário administrativo, sem nenhum problema, tá, gente? Então, depois vocês leem com calma o propósito dessa resolução que vai te direcionar. Salvo me engano, é o artigo 26 ou 27 que vai te dizer, tá bom? Assim, por outro lado, gente, olhando aqui no material, é uma curiosidade, tá? Mesmo que, olha lá o que eu vou dizer, por favor, eu acho que não sei nem se isso está na lei, tá? Isso é matéria doutrinária, mas que pode cair na OAB. Ainda bem que vocês estão aqui. Você já conhece o chamado herdeiro universal. Quem é o herdeiro universal? Alguém se lembra? Professor, o herdeiro universal é aquele que está viajando pelo universo. Vocês acreditam que uma vez teve um aluno que colocou essa resposta na prova, gente? Ah, mas eu estava de bom humor. Eu dei um zero com o coração colado no lado, né? Que é o herdeiro universal. O herdeiro que vai fazer uma viagem no plano universal. Só a cabeça dele, né? Gente, o herdeiro universal é o herdeiro único, né? É um indivíduo que não vai ter ninguém para concorrer, que vai herdar a herança na sua integralidade. Já comentei isso com Vossas Excelências, né? Eu comentei, salvo me engano, acho que foi no capítulo 1, né? Te lembra, gente? Herdeiro universal, herdeiro legítimo, herdeiro necessário. É, professor, eu não me lembro, olha. Nessa época eu estava assistindo Big Brother, pois é, mas eu expliquei durante o capítulo 1, tá? Então, já que eu sou bonzinho, eu estou recapitulando para vocês, né? O herdeiro, a Isabela Chagra. O herdeiro universal é o caboclo que não vai ter ninguém para concorrer com ele, tá? Então, por exemplo, aqui, o Lucas é um herdeiro universal, porque ele acabou de me dizer que, só um exemplo, tá, Lucas? Que após o falecimento do ente querido dele, do Decujos, professor, eu não tenho ninguém para disputar aquela herança comigo. Logo, aquela herança foi arrecadada definitivamente somente para o meu interesse, pelo menos até o presente momento. Notoriamente, não existe nenhum herdeiro reconhecido, né? Porque vocês sabem que muitas das vezes herdeiros são que nem mortos-vivos, né, gente? A priori, pensa-se que você está sozinho, mas depois surge alguém do além. Lá na frente surge uma petição com pedido de protocolo de reconhecimento de herdeiros, né? De legitimidade. Mas, caso não exista ninguém para concorrer com você perante aquela herança ali que existe, você indubitavelmente vai se habilitar na integralidade daquela herança. Indubitavelmente você passa a ser reconhecido como um herdeiro universal,
tá? Sim, onde é que o senhor quer chegar, professor? O que isso tem a ver com inventário? Claro, né, gente? Não é porque eu sou um herdeiro único, não é porque eu sou um herdeiro universal que eu também não vou deixar de instrumentalizar aquela herança. É óbvio também que eu preciso avisar as autoridades competentes acerca da existência daquela herança. É óbvio que eu preciso inaugurar o meu inventário. Óbvio, regra geral, o administrativo, desde que eu esteja com a minha plena capacidade civil ratificada, né, meu povo, minha pova. Isso é importante, tá? Ah, o senhor é de menor. Bom, aí eu vou precisar constituir um curador, um representante legal, um procurador, para que também vá peticionar, aí nesse caso na via judicial competente, em virtude da minha natureza própria. Mas o senhor falou que mesmo sendo de menor eu não posso inaugurar administrativamente? Sim, porém eu preciso que exista outros herdeiros maiores, todos capazes, já estou dizendo, né? Que exista o consenso e solicitar a presença do Ministério Público, criatura. Mas se tu é apenas um único herdeiro menor, é óbvio que você vai ter que solicitar o aval do judiciário. Antes disso, você vai precisar constituir um representante legal, um curador, né, meu povo? Tá? Então, resumo da ópera é isso. Mesmo que seja um único herdeiro, chamado herdeiro universal, não vai ter ninguém para concorrer comigo, né? Eu posso, indubitavelmente, já inaugurar o meu inventário, desde que se eu estiver na condição de maior administrativo, se eu estiver na condição de menor judicial. Por que, professor, eu preciso inaugurar o inventário? Já que não vai ter partilha, não vou partilhar, não vou dividir o bolo com ninguém. É, mas você precisará oficiar pelo menos os órgãos administrativos, cartório, Secretaria da Fazenda. Você precisará informar justamente também a Secretaria de Finanças do teu município. Belém é a CG, é a Cefins, né? Belém, Ananindeua, por exemplo, aqui é a CEGEF, né? Então esses órgãos, gente, precisam ser oficiados, né? A Procuradoria do Estado também precisa ser notificada para verificar que aquela herança está totalmente legal, nenhuma irregularidade, né? Beleza, dá aquela escritura pública, fornece aquela escritura pública para aquele determinado indivíduo, aquele herdeiro universal. Então, uma vez um aluno me perguntou, mesmo que eu não vá partilhar com ninguém, até porque não vai existir plano de partilha, né, gente? Eu não vou dividir se a herança com nenhum outro herdeiro, mas eu vou precisar, sim, cientificar esses órgãos administrativos. Isso aí é a tarefa que o herdeiro universal ele não pode deixar de não cumprir. Puxando também a sua carteira, né, gente? Porque ele também não vai deixar de nos saldar o pagamento dos tributos, né? O ITCMD ou ITCD é regra tanto para o universal quanto para legitimados outros herdeiros. Havendo mais de um interesse, esse determinado imposto também deverá ser quitado, saldado perante todos ali presentes. Isso não vamos deixar de não fazer, gente. Tire isso da mentalidade. Ah, porque eu sou um filho único, eu não tenho ninguém para concorrer, já sei que a herança é só minha. Realmente a herança é só sua. Mas você também não vai deixar de não instrumentalizá-la, né? De não formalizá-la, de não informá-la perante a via administrativa. Claro, se você estiver na condição de maior, tá? Se estiver na condição de menor, precisará também comunicar à justiça. Tudo bem, gente? Então não haverá partilha, professor, mas haverá inventário. Esse é o X da questão. É isso que eu quero que vocês coloquem essa OBS aí. Não haverá partilha, mas deverá haver inventário. Tá? Isso daí é perfeitamente possível. Tá bom? Tudo tranquilo, meu povo, minha pova. Estamos nos entendendo, gente, perante essas três modalidades que eu acabei de explicar para vocês. Ficou alguma dúvida? Estamos nos fazendo entender. Vocês me permitem tomar um pouco de água? Nem que vocês não queiram, eu já tomei, tá? Uhum. Sim, professor, estamos entendendo, tá? Eu queria agora discutir com vocês o inventário negativo. Eu acho que tá escrito negativo aí no teu material, não tá, gente? Porque na outra turma não estava escrito inventário negativo. Me confirme aí, por favor, tá? E pode ser que não esteja aí no teu material, do teu roteiro, tá, criatura? É o número 3, né? Vejam se tá aí escrito, por favor. Que na outra turma não estava escrita essa modalidade. Aí eu tive que colocar, pedir desculpa para eles. Ótimo. Obrigado, Daniele. Gente, o que é o inventário negativo? Circule aí no computador de vocês o adjetivo negativo, tá?
É um inventário que vai ter a finalidade única e exclusivamente de tão somente informar, incrível que pareça. Você vai ter que instrumentalizar uma petição, ou de repente até mesmo uma escritura pública, para confirmar a chamada inexistência de acervos. Interessante, né? Olha que curioso, porque você vai buscar o inventário justamente para reconhecer a herança, a regra geral. Mas você também pode, de repente, buscar uma mera escritura pública ou uma mera declaração com o intuito de tão somente comprovar que durante o estágio vital daquele determinado de cujos, em vida, aquele camarada ou aquela camarada, não sei, não constituiu nenhum acervo, professor. É interessante, né? Então você vai ter que buscar o auxílio administrativo, até mesmo auxílio judiciário, se for o caso, né? Mandar citar os órgãos competentes, mandar oficiar, para que estes, por sua vez, forneçam certidões negativas de inexistência de patrimônio. Professor, eu quero anotar isso que o senhor falou, eu vou repetir. Você tem essa perspectiva de buscar o aparelhamento do judiciário, do cartório, para você buscar essas certidões negativas, que ali vão comprovar a inexistência de patrimônio associado àquele de cujos. Traduzindo em miúdos, durante em vida, esse indivíduo ele não constituiu nenhum patrimônio, né? Ele tinha somente um aluguel, que ele vivia, por exemplo, ele não era proprietário de nada, tá? Quer seja bem imóveis, quer seja bens imóveis, faleceu sem deixar nenhum patrimônio. Não é porque ele faleceu sem deixar nenhum patrimônio que eu não, de repente, não vou querer me cientificar acerca dessa inexistência patrimonial. Pelo contrário, meu povo, eu posso também buscar os mecanismos legais, as esferas competentes administrativas e judiciárias para comprovar esta tese de inexistência patrimonial deixada por aquele de cujos, tá? A diferença é única e exclusivamente a condição dos herdeiros. Lá vem de novo o velho chavão, né? Quem estiver na condição de menor, regra geral, tem que peticionar para a justiça. Se você estiver na condição de maior, com todos os ali presentes com a sua plena capacidade, posso peticionar para a via administrativa imediatamente e não necessariamente judicial, né? Porque se você for de menor, é judicial. Se for de maior, eu posso iniciar pelo cartório, tá? Agora, o que o senhor está buscando? Eu estou buscando um reconhecimento, quer seja do judiciário, quer seja do cartório, que venha confirmar a tese acerca da inexistência de patrimônios que, obviamente, aquele determinado de cujos não constituiu em vida. E isso vai ser formalizado em sede de uma escritura pública, tá, gente? Existe até uma resolução aí, novamente essa resolução que eu passei para vocês, a resolução 35 de 2007 do CNJ, tá? Lá no artigo 28, e a redação é muito clássica. Depois vocês leiam a redação do artigo 28 desse artigo 28 da resolução 35 do CNJ. Por quê? Eu posso buscar uma escritura pública em sede cartorária que venha única e exclusivamente comprovar a inexistência patrimonial associada àquele de cujos, chamado inventário negativo, tá? Desde que eu preencha aqueles velhos pré-requisitos que nós já sabemos, né? Os herdeiros têm que estar em concordância, de maior de idade, aquilo que nós já sabemos. Então, ao invés de você peticionar pela justiça, aí essa resolução já veio justamente trazendo essa possibilidade, né? Não necessariamente, né? Você pode subsidiar da regra do inventário extrajudicial. Você pode até mesmo buscar uma certidão, uma escritura que venha confirmar. Claro que para você obter essa escritura, gente, antes de você confirmar essa escritura pública, é óbvio que o cartório ele vai ser oficiado, ele vai entrar em sintonia, ele vai entrar em contato com outros órgãos, né? Secretaria de Finanças, a Cefa, a Secretaria da Fazenda do Estado, tá? Se for o caso até a Receita, para que esses outros eventuais outros órgãos também devolvam as informações para o cartório, ofereçam, né? Confirme a tese, realmente, o fulano de tal, o de cujos na condição,
não constituiu nenhum patrimônio. Não existe nenhum número de matrícula de imóveis, não existe nenhum registro de bens móveis. Essas informações, meu povo da pova, deverão ser transmitidas para esses órgãos, por esses órgãos, melhor dizendo, para aquele cartório competente que vai ser o responsável em formalizar essa escritura pública do inventário negativo, tá? Sem nenhum problema, tá? Essas informações deverão ser direcionadas e ali você vai pagar uma taxa e resgatará essa escritura pública de inventário negativo. Normalmente isso varia, né? Mas, salvo me engano, é uma faixa etária de R$ 500 a R$ 600 de uma escritura pública de inventário negativo que você pode tranquilamente assim obter. Muitas das vezes teve um aluno que me perguntou, professor, mas por que o senhor vai querer uma escritura pública de inventário negativo? Muitas das vezes isso tem repercussões, gente, até mesmo para fim de atos intervivos, em prol do interesse desses próprios sobreviventes herdeiros. Acho que eu devo ter explicado principalmente aquela situação do casamento, né? De repente, por exemplo, se você um dia perpassar por um divórcio, né, de repente em vida, se eu já tiver com uma escritura pública dessa, pode ser que não necessariamente vá perpassar por uma partilha, vai existir uma partilha futura, né? Então, essa escritura ali já está confirmando a tese que aquele indivíduo estabeleceu uma sociedade conjugal com a fulana, por exemplo, só que eles não constituíram nenhum acervo, então é perfeitamente possível que não haja futuramente uma partilha, tá? E no primeiro casamento, professor, a fulana já havia falecido, ou fulano, mesmo raciocínio, obteve-se uma escritura pública de inventário negativo, sem nenhum problema, da maior veracidade, da maior segurança jurídica, tá? Então essa escritura, ela é muito utilizada principalmente para atos intervivos, reconhecimento de partilhas, em sede de divórcios, tá? Isso até mesmo em sede de usufrutos. Então torna-se contundente que muitas das vezes você apresente essa escritura pública. Até mesmo a questão de financiamentos, tá? Alguns órgãos competentes podem até te exigir, tá? Tudo bem? Então não esqueçam, a resolução 35, artigo 28, dá a oportunidade para que nós possamos subsidiar desse documento, desde que obedeça às regras do inventário extrajudicial. Herdeiros capazes, em concordância, não existe litígio, posso resgatar via administrativa essa escritura, pagando pelos serviços e assim obtendo todo o meu procedimento em prol do meu interesse, tá? Além disso, aqui no teu material eu coloquei o prazo do inventário, né, gente? Pois é, bem curioso, tá? Eu não sei se eu anotei aí, mas eu gostaria que vocês anotassem, por gentileza. Artigo 611 do CPC, tá? Leiam depois esse artigo 611, criatura, porque ele normalmente é muito solicitado nos concursos públicos. Eu não estou nem precisando de ordem, estou falando de concurso, tá? O que é esse artigo, professor 611? Quem já estiver vendo aí, quem já estiver lendo aí, você não vai deixar de não observar. É o prazo legal, principalmente o inventário judicial, ele é muito mais direcionado, não que o administrativo não venha a ser, mas o judicial ele é muito mais apropriado, tá? É o prazo de instauração do teu inventário. Alguém pode me dizer qual é o prazo aí, gente? Alguém está com a legislação aí aberta? Digitem aí. Qual é o prazo legal que eu, teoricamente, deverei iniciar a abertura propriamente dita desse inventário? Depois que, obviamente, considerou a abertura sucessória de alguém, o falecimento do fulano, e aí eu tenho que iniciar o meu inventário. Existe um prazo para isso, para que eu inicie meu inventário? Quem é que sabe me responder aí? É só verificar na legislação do artigo 611, né? Quem é que achou aí? Digitem. É o prazo que, teoricamente, nós levamos em consideração para o auxílio judicial, mas que nós também podemos nos adequar para a via administrativa. Alguém achou esse prazo? Ele é muito solicitado nos concursos, tá, gente? Não esqueço, tá? Professor, ainda não achei porque deu pane aqui no meu computador, tá? Pois é, esse prazo, ele está em meses, tá? Quem é que achou aí? Levanta a mão, digita aí, por favor. Esse prazo está exatamente, Marcos. Esse prazo de 2 meses, tá? É uma regra clássica, principalmente para a modalidade judicial. Quero te chamar a atenção.
para isso, tá, gente? Considerar-se-á justamente a contagem inaugural da abertura sucessória, é a que está dizendo aí na tua legislação. E tem até um fato até curioso depois disso. Mesmo que, de repente, tendo já perpassado os 2 meses, pode ser que o juiz ainda vai esticar um pouco mais esse prazo. A lei está dizendo até aí, né, ultimando, né, por mais 12 meses, não é isso que está escrito aí, né? O que quer dizer isso? Podendo ter a possibilidade do juiz ainda esticar um pouco mais esse prazo para mais 12 meses, né? Totalizando aí, salvo me engano, um ano, né? Diante da veracidade, diante da situação do caso concreto que ali está sendo analisado e discutido perante a via judicial. Então, resumo da ópera, se um dia alguém bater no teu ombro e te dizer, vem cá, o inventário tem algum prazo legal que de repente nós devemos inaugurar depois que alguém falecer? Nós temos que nos adequar a algum prazo específico para inaugurarmos o nosso inventário? Tu vais responder para essa pessoa dizendo sim, que existe, né? Teoricamente, são 2 meses que deverão perpassar, contar da abertura sucessória, mas mesmo que você ultrapasse esses 2 meses, tá? Pode ser que, de repente, até mesmo lá na via judicial competente, pode ser que o juiz até estique um pouco mais, né? Para mais 12 meses. Isso daí não tem problema nenhum. Vai depender justamente, conforme eu já mencionei anteriormente, da matéria que você está discutindo, analisando, né? Da herança, da complexidade daquela herança. E outra coisa, meu povo e minha povo, que eu quero dizer para vocês é o seguinte, eu até coloquei aqui, né? Que administrativamente é um prazo muito oportuno, também você pode aplicar esse prazo de 2 meses na via administrativa, isso é bom deixar bem claro para vocês, tá? Que eu tanto associo para a via judicial, conforme está prescrito aí no 611, mas a jurisprudência já afirmou o entendimento que eu também posso estender para a via administrativa. Porém, eu quero que Vossas Excelências não esqueçam, teve uma seguinte pergunta uma vez para mim, não só uma, né, várias. Professor, eu posso me habilitar depois de ter finalizado esses 2 meses? Eu não sei se alguém aqui da sala pensou nesse aspecto, né? De repente, eu perdi o prazo legal de 2 meses. Eu não consegui me habilitar durante esse intervalo. Regra geral, isso sempre vai acontecer, né, gente? Isso nas melhores famílias, de cada 10 famílias, 9,9 nunca, às vezes, você de imediato vai iniciar o inventário, né? Por circunstâncias pessoais, né? E a gente entende o cotidiano. Resumo, eu posso me adequar depois de 2 meses, professor? Posso me habilitar? Claro, é óbvio, não tem problema nenhum. Você pode se habilitar, mesmo que já tenha extrapolado esse prazo legal. Só tem um detalhe, já dizia Roberto Carlos, só tem um detalhe pequeno de nós dois. Que nós não vamos fugir da regra da chamada multa administrativa ou multa de retardamento do início do procedimento do inventário, tá, gente? Ah, o senhor está mentindo? Eu não estou mentindo. Isso é uma regra de uma súmula. Eu queria que Vossas Excelências até pudessem anotar a súmula aí, tá? A súmula 542 do STF. Eu não me lembro se eu coloquei essa súmula aí no roteiro de vocês, que é tanta informação, né, gente? Mas se eu não tiver colocado, eu sou bonzinho, vocês estão anotando agora, né? Não só olhando para a janela de vocês, mas estão anotando a súmula. A súmula 542 do STF. Essa súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior, ela é uma regra clássica. Por quê? Dá primazia para que os órgãos administrativos, para que os cartórios competentes, subsidiando do regimento interno dos tribunais de justiça competente, venham aplicar a incidência de um percentual de uma multa perante aquelas taxas, aqueles emolumentos, aqueles serviços cartorários que possivelmente, posteriormente, melhor dizendo, vão ser aplicados depois que você obtiver a escritura. Então, além dos serviços cartorários, você vai ter que pagar essa multa, que normalmente não é muito grande, tá, gente? Isso daí é um tabelamento, vai variar conforme justamente o valor daquela herança, normalmente é 0,5, 0,3, vai depender justamente do percentual que você vai trabalhar naquela herança, tá? Que isso daí é um tabelamento. E aí vai incidir, né? E, obviamente,
pelo simples fato de você ter ultrapassado esse prazo de 2 meses. É claro que normalmente nós sempre vamos pagar, na maioria dos casos, né? As pessoas vão extrapolar o início da abertura do seu inventário. Muitas das vezes não sabem nem o que é inventário, né? E aí já vão saber de antemão quando precisarem de um serviço posterior para que você venha se legitimar. Mas o STF já afirmou o entendimento. Pode ser que haja a possibilidade de uma interposição de uma multa pelo retardamento, pelo atraso da habilitação em sede de um determinado inventário, que teoricamente, regra geral, você deveria se adequar em até 2 meses. Mas você pode tranquilamente se adequar posteriormente, a qualquer momento, mas não vai fugir esse percentual incide sobre aquela herança propriamente dita, tá? Além das custas, além dos emolumentos que nós devemos pagar para o serviço cartorário, tá bom? Certo, gente, beleza, já são meu horário 4h32, de vez em quando eu passo o horário, tá? Amanhã, para quem chegou depois, todos aqui estão convidados, ao vivo e a cores, eu estarei, não é meu clone, sou eu mesmo, eu estarei amanhã lá na nossa instituição. Saudade, né? Já faz um tempo que eu não vou lá, de vez em quando eu vou lá só para justamente verificar algumas questões da pós-graduação, mas amanhã eu falei para a coordenação, eu me dei uma saudade tão grande que eu gostaria de estar lá na sala de aula. Se vocês puderem comparecer, leve uma maçã, leve uma melancia, tá? Como já dizia lá o Chaves, né? Eu estarei lá, gente. Eu queria ministrar uma aula para vocês, tá? Mas, professor, eu não vou poder comparecer, vai ter chamada. Gente, não estou nem fazendo. Tirar a nossa chamada, né? Aqui no BBB, não foi, gente? Então, não se preocupem, eu vou ministrar aula perante o computador, quem puder assistir, óbvio, mas quem estiver lá em sala de aula, todos estão convidados, tá? Não haverá chamadas, é óbvio, mas eu estarei ministrando amanhã a aula presencialmente, tá bom? E amanhã eu vou comentar a partir do item 5, né, gente? Eu parei no inventariante, tá? E aí eu sigo, dou continuidade ao nosso conteúdo, tá bom? Aí amanhã a gente se encontra 3 horas, 10 minutos, horário de Brasília, 15h10, né? A gente se encontra amanhã lá na sala de aula. Professor, qual é a sala? Tu sabes que nem eu sei. Quando chegar lá no corredor, eles vão nos direcionar, tá? Mas eu acho que deve ser a sala do laboratório, tá bom? Certo, gente? Qualquer coisa a gente se encontra amanhã. Finalmente, uma aula presencial para vocês. Vai ser gravada amanhã também, tá? Desde já, meu muito obrigado. Até amanhã, se Deus quiser, lá na nossa instituição. E amanhã a gente se conversa do item número 5 em diante, tá bom? Grande abraço. Até amanhã, gente. Amanhã a gente se encontra lá.